A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Ares falando. Desde já quero agradecer a Deus por sua vida até aqui, estar conosco no canal EBD em Focos, um canal totalmente voltado, exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Uma prédica, né? Não é uma aula, é só uma prédica das aulas da Escola Bíblica Dominical, seja da Betel, da CPAD ou da Vitória em Cristo. Estou aqui de posse da revista da Escola Bíblica Dominical da Betel, as Igrejas Assembleia de Deus do Ministério Madureira, com o título Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Estive dando uma lida nessa revista, irmãos, excelente, uma profundidade excelente. Agradeço a Deus aí pela vida do autor. João, as 13 lições, vou passar para você aqui, as 13 lições rapidamente e algumas ponderações rápidas. Diz assim, lição 1. João, o discípulo amado de Cristo. Todos eram amados de Cristo, todos. Tá? Eu já vi muita gente pregando que Jesus amava mais a João. Não existe isso. Não existe, mas eu vou estar falando sobre isso na aula. Lição 2. O Evangelho do Filho de Deus, a revelação, a luz ao mundo. Irmãos, essa aula não tem como ser menos de uma hora. Não tem. Não tem como ser. Quando nós falarmos da luz do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Deus não é pai das luzes? Deus não se veste das luzes como alguém veste roupa, diz a Bíblia? Por que ele viu que a luz era boa? Então Deus viu que a luz era boa, pegou ele de surpresa. Quem era essa luz? Porque Jesus estava trabalhando em trevas, então? Gente, muito boa essa aula, hein? Muito boa. Não tem como ser menos de uma hora. Lição 3. Rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Jesus teve muita oposição. Muitas oposições. Oposições dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, do povo, de Satanás e dos demônios. Mas a maior oposição de Jesus, do ministério de Jesus, não foi nenhum desses. E aí eu quero fazer com vocês algo importante. Se nós chegarmos até o dia 28 de setembro, que é a última aula, chegarmos a 5.000 inscritos aqui, eu vou dar um presente para todos vocês. Vou fazer uma live só para os inscritos, como forma de gratidão a vocês, falando do maior opositor de Jesus. O maior opositor do ministério de Jesus não foi, novamente, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, não foram o povo, não foi Satanás e nem os demônios. Vou estar falando aqui, se caso nós chegarmos a 5.000 inscritos, do maior opositor do ministério de Jesus, que era bem próximo de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Lição 4. O primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho. Lição 5. O novo nascimento e o diálogo transformador com Nicodemos. Uma certa vez um grandão falou algo, Nicodemos ficou quietinho na dele, saiu pela tangente. Essa aula é muito boa também, gente. Nicodemos, Lição 6. O grande eu sou. As declarações poderosas de Jesus Cristo. Lição 7. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. A água que sacia para sempre. Você sabia que Jesus não foi naquele poço só por causa da mulher? Ele foi no poço por causa da cidade. Então, enquanto Jesus não foi a Gadara só por causa daquele endemoniado, ele foi na cidade ele foi naquele lugar por causa de toda a cidade. O endemoniado só foi a isca. Então, quanto a mulher aqui do poço, só foi a isca também. E interessante, essa conversa com Jesus entre Jesus e a mulher não se dá só no sentido de que Jesus queria salvá-la, não. Tem um outro sentido também muito profundo. Outra aula que não é menos de uma hora, gente. Não tem como ser. Vai ser muito bom essa aula aqui da mulher samaritana. Lição 8. Jesus é mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. Lição 9.
a trindade divina, o Pai, o Filho e a perfeita harmonia eterna. Eu não gosto muito da trindade, não. Eu gosto mais da palavra triunidade, tá bom? Uma unidade em 3 pessoas. Trindade com Tertuliano lá, tá bom? Mas nós vamos estar falando aqui. Lição 10. O exemplo... Aí, outra aula também que não tem como ser menos de 1 hora. O exemplo da humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. O autor colocou algo muito bom sobre a humildade. Ótimo, excelente. Quem sou eu? Eu sou mais um na fila do pão, gente. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que é uma outra aula de 1 hora, Jesus não estava pregando humildade quando lavou os pés dos discípulos, não, tá? Vou trazer para vocês aqui o que Jesus estava falando com aquele ato de lavar os pés dos discípulos. Vocês vão ficar de boca aberta, com certeza. Vamos lá. Lição 11. A vitória sobre a morte. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus estava a 15 estádios, mais ou menos, da casa de Lázaro. 3 quilômetros, mais ou menos. Cada estádio tem 180 metros, né? Jesus levaria rápido, talvez 1 hora, porque muita gente andando com ele, levaria 1 hora para andar esses 3 quilômetros. Jesus leva 4 dias. Jesus queria que Lázaro morresse. Vou te contar essa história depois, muito interessante também. Lição 12, redenção em Cristo, sacrifício vicário do Filho de Deus. Lição 13, o Filho de Deus, a vida eterna, a eterna promessa da salvação. O autor aqui, olha, não poupou títulos excelentes, que é o nosso bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMADERJ, Convenção Estadual de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Presidente da Catedral Histórica da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, colunista do jornal O Dia, professor de diversas matérias teológicas e membro da Academia Teológica de Letras do Brasil, tendo publicado pela editora Betel inúmeras obras literárias na área da teologia, do cristianismo, né? Direito e outros. Não é mole não, o homem é de peso. Revista chega a estar pesada aqui. Deus abençoe o nosso querido bispo Abner Ferreira. Lição 1, 6 de julho de 2025. João, o discípulo amado de Cristo. Quero desde já pedir a vocês que vocês possam compartilhar essa prédica dessa aula. Se inscreva no canal. Vou dar um prêmio para todos vocês se vocês se inscreverem no canal, hein? E já deixe seu like e comentem aqui embaixo o que você está achando desse canal. E tenham por certo que nós vamos crescer e sempre vocês terão 3 aulas, todas de segunda a quarta, será colocado aqui 3 aulas, uma da Betel, uma da CPAD e outra da Vitória em Cristo. Textual. Ora, um dos seus discípulos, a quem ele amava, estava reclinado no peito, ou seja, Jesus, já vi muitas pessoas pregando, João não era o discípulo que Jesus mais amava não, tá gente? João era um discípulo que Jesus amava tão quanto amava os 12 que estavam ali. Os 12 Jesus amava, tá bom? Pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Muito boa essa verdade aplicada aqui, hein? Objetivo da lição: saber que seguir Jesus gera transformação de caráter. Ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus. Reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. Mateus 4, 21 e 22, João 19, 26 e 27 e João 21, 7 é os textos de referência. Mateus 4. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, os seguiram, ou seja, largou tudo. Largou pai, largou rede, largou barco, largou pescaria, largou tudo
para seguir a Jesus, né? João 19, 26. Olha, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Eu não sei se tem, nunca li. Se tiver, você coloca aqui embaixo. Um versículo de Jesus chamando Maria de mãe. Eu nunca li. Se tiver, coloca aqui. Ah, não, Aires, tem aqui, ó, esse versículo tal. Escreva aqui embaixo. Se você também não encontrou, coloque nunca vi também. Escreva aqui embaixo aqui, tá bom? Eu nunca vi Jesus chamando Maria de mãe. Sempre assim, mulher, não é chegada a minha hora. Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em casa. Tem algo aqui profundo nisso aqui, hein? João 21. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Então Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Tópico 1.1. Dois jovens impetuosos. João esteve presente em eventos marcantes da vida terrena de Jesus. Em alguns momentos ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando Jesus pediu para eles irem na frente e procurar um lugar para que eles pudessem passar a noite. Mas todos os recusaram. Tiago logo disse ao mestre: se o Senhor quiser, digamos que desça fogo do céu para consumir, como Elias também fez. Gente, homem bravo. Gente, que é isso? Ele fez um link, né? O rei falou assim: vai lá e fala com Elias que eu quero falar com ele. E aí, um capitão foi, segundo livro aos reis, capítulo 1, versículo 9. Interessante que o rei enviou, né? 51 homens, ou seja, enviou um capitão com 50. E Elias, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tu e teus 50. Morreu o capitão, mais 50. O rei mandou mais o capitão e mais 50. Homem de Deus, o rei quer falar com você. Ele falou assim: se eu sou homem de Deus mesmo, desça fogo do céu, consuma tu e teus 50. Mais o capitão e mais 50 morreram. Ou seja, 51 não é uma boa ideia, né? Então morreram 102 homens. Eu já vi muita gente pregar que morreu 100. Não. Morreu 102. Quer ver? Olha só. Então ele enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. E disse-lhes: homem de Deus. O rei disse: desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu a ele quem? O capitão e os teus 50. Então 102 homens morreram só pelo poder da palavra desse homem chamado Elias. Gente, vocês sabiam? Existe profeta e dom de profecia. Dom de profecia não tem nada a ver com o profeta. Dom de profecia pelo Espírito Santo. O dom de profeta é dado, Jesus deu lá em Efésios, capítulo 4. Deixa isso, gente. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Esses profetas, não é pejorativo não, tá, irmãos? Não é que ele fala assim: ei, balai, eis que te digo. Não. Esses aí é o dom de profecia, que não tem nada a ver com esse ministério. Aqui é ministério, lá é só dom. Ministério, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Profeta é que ele fala assim: em meu nome não vai chover, pelo poder da minha palavra, e não chove. Pronto, acabou. Se eu sou homem de Deus, dá fogo do céu, consuma tu e teus 50, entendeu? Se eu fogo do céu mesmo. Aí João, deixa eu explicar para você uma coisa aqui. João Batista era primo de Jesus com diferença de 6 meses de idade. Não tem nada a ver com João apóstolo. João apóstolo, ele é um discípulo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Não é filho de Zacarias, profeta. Tá bom? E sacerdote. Então João escreve o Evangelho, João escreve as 3 cartas, em 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve o Apocalipse. Tá bom?
Então não tem nada a ver um João com o outro. O João, primo de Jesus, morreu decapitado, degolado, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom, gente? Então ele faz um link. Irmãos, olha a fé que João e Tiago estavam aqui. Não foi só João não, hein? Foi João e Tiago. Preste atenção no versículo. João e Tiago logo disseram ao mestre, se o Senhor queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Irmãos, ele falou, o Senhor quer que a gente ore a Deus? Quer que a gente ore pelo teu nome? O Senhor quer que a gente vamos pedir a Deus e Deus manda? Não. Eles foram incisivos no que eles falaram. O Senhor quer que nós falamos que desça fogo do céu para consumir os samaritanos? Aí Jesus falou assim, João, que espírito que você serve? O filho do homem não veio para destruir as almas do homem, mas veio para salvar. Irmão, o que tem de crente na igreja querendo acabar com a alma do outro? Isso quieto, vamos mudar de assunto? Vamos para aí, bicho. Não tá de falar, mas vamos ficar quieto. O mestre, no entanto, advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvar as almas do homem do inferno. Filho do trovão. Ao selecionar os seus 12 discípulos, o mestre também chamou João e Tiago, filho de trovão. Colocou um apelido neles, né? Porque eles eram tão impetuosos, colocou lá o filho de trovão. Boanerges, acho que é o nome. Boanerges, filho de trovão, né? Acho que é isso. Os filhos de Zebedeus foram assim chamados devido à personalidade impulsiva e forte. Contudo, ao longo da sua caminhada com Jesus, vamos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado. Amém, né? O perigo de se achar superior. João era um discípulo intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galiléia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando um demônio pelo poder do seu nome. Jesus, tem alguém aí, expulsando demônio pelo seu nome. A gente proibiu ele. Nenhum dos 12. Que negócio é esse? João falou assim, não, João, não faça isso. Jesus adverte dizendo, para que não proibais. Jesus disse que quem não é contra ele, quem não é por ele é contra ele. Quem não é contra ele é por ele. Deixa, João. Deixa ele fazer. Está fazendo em meu nome? Então deixa fazer. Porque João achava que só poderia fazer isso um dos 12. Tem pessoas assim no nosso tempo, irmãos, que acham que só pode fazer quem é, né? Não. Ai daquele que tocar nos meus pequenininhos. As pessoas pensam que é quem? Irmãos, pequenininho é aquele que aceitou Jesus até o bispo Abner Ferreira, ou mais. O bispo Primaz, que é o pai do, né? Nosso bispo Samuel Ferreira. Então, entendeu, gente? Então, todos, independente de hierarquia, de classe social, todos, nós não podemos desprezar a ninguém. Se é da Assembleia, da Metodista, da Batista, Universal, Bola de Neve, Jesus foi ali, está voltando, birosquinha de Jesus, não tem problema. Serve a Deus? Pronto. Nós não podemos fazer o que João fez, tá bom? Tópico 2.1, João e o mestre. João solidificou a sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o mestre, bem como Pedro e Tiago. Colocaram Pedro aqui, tá vendo? Devemos ver isso aos 3 momentos específicos, quando apenas Pedro, João e Tiago estavam com Jesus, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e no Getsêmani, quando Jesus foi traído. Não é que Jesus amava mais os 3, ou mais a João. Tire da sua mente que Jesus amava mais João. Todos por iguais. E não é que Jesus amava mais os 3 também. Todos por iguais. Mas tem sempre aqueles que são mais chegados. As pessoas se colocam mais em posição. Em tudo. Então, esses são mais chegados. Não quer dizer que Jesus não amava. Até Judas Jesus não amava. E Jesus o chamou de amigo. Jesus só chama ele de amigo e a Bíblia fala que Lázaro também era amigo. Tá bom, gente? Então, não esqueça isso que os 3 eram mais amados. Não, de forma alguma. Com certeza não. Ah, mas João reclinou a cabeça. Tá bom. Ele teve essa visão de que ele era tão próximo que ele tinha essa liberdade de colocar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Pedro também poderia fazer. Tiago também poderia fazer. Como João fez. Tá bom? Qualquer um que tivesse ali poderia fazer. Só os 3 eram mais chegados. Tem sempre esses que são mais chegados. O
pastor presidente tem esses, o líder dos jovens, o líder das irmãs, tem sempre aqueles que são mais chegados ao líder, os liderados são mais chegados ao líder, tá bom? João foi impactado pelo amor do mestre. João ainda era bem jovem quando passou a seguir a Jesus, de quem se tornou muito amado. Ora, um dos seus discípulos a quem ele amava estava reclinado no seu seio. Certamente, esse amor impactou os jovens discípulos ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou a tônica de sua mensagem de vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O apóstolo Paulo falou sobre desenvolver essa semelhança com o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Interessante que se nós fôssemos colocar quem Jesus mais amava, parece mais Pedro do que João. Vai, quando Jesus ressuscitou, vai e diga ao discípulo que me espera em tal lugar. E a Pedro, sempre Pedro à parte. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Então apacenta a minha ovelha. Olha, tudo na chave do reino. Tudo que desliga lá, você desliga aqui. E tudo que liga lá, você liga aqui também. Tá vendo? E outra coisa, a gente pode ver o carinho. Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês 12. Mas eu roguei ao Pai só por você. Por que só por Pedro? Porque você ainda não é convertido, mas como você se converteu, você vai à frente dos 11. Tá vendo como que é a coisa? Então parece que Jesus amava, tinha mais um carinho, uma afinidade mais com Pedro do que o próprio João, que as pessoas pregam que Jesus mais amava. Tá bom? É a minha posição, é a minha visão. Uma coisa para vocês aqui. Essas prédicas, não é uma aula, é uma prédica. Não é para você chegar na sua igreja e debater com o seu professor, a sua professora, o seu pastor, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse não é, a nossa visão não é essa. Esse não é o intento. Isso é só para dar uma prédica, para você ter uma noção de algumas outras coisas a mais. A aula, o seu professor é balizado, a sua professora, o seu pastor é balizado para isso, tá bom? Ah, mas isso aí tá errado porque o Aires falou. Quem é o Aires? Eu só sou mais um na fila do pão, gente, pelo amor de Deus. Não me coloquem estreito não, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. João ouvia o mestre. João seguiu, amou e imitou o seu mestre, de quem se tornou amigo próximo. No momento da ceia, ele acabou sendo o porta-voz dos demais, quando Jesus revelou que um deles o trairia. João estava reclinado no peito de Jesus e Pedro sinalizou, aquele zum, né, irmãos? Para que perguntasse ao mestre quem seria o traidor. Ele, inclinando sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Ou seja, aquele zum, porque Jesus falou assim, ó, onde vocês 12 vai me trair, tá? Aí começou, né? Aquele zum, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai? E aí Pedro sinalizou, João, pergunta ele aí. E aí João perguntou, mestre, quem é? João, apóstolo do amor, tópico 3. Vamos colocar aqui, algo aqui desse texto. Além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como o texto áureo da Bíblia. O texto áureo da Bíblia. Ou 1:2, que é João 3,16. Interessante aqui, irmãos. Vamos lá, tem que falar. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. As pessoas pensam que quando o versículo fala que Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos os seres humanos. Não, gente. Não é todos os seres humanos. A palavra ali é cosmos, no grego. Porque Deus amou tudo que Ele criou. Mas só quem tem o poder de compreensão, de percepção, se crer, vai ser salvo. Entendeu? Não quer dizer aqui que Deus ama o mundo. Ao contrário, Deus não ama todo mundo, não. Então, Salomão está errado. Porque lá está escrito assim, eu amo aos que me amam. E é o Deus que está falando. Eu amo aos que me amam. Eu sei que o versículo diz, de madrugada me busca e me achará. Eu quero só pegar a primeira parte, a parte A. Eu amo aos que me amam. Deus tem amor próprio. Deus não fica por aí mendigando amor, não.
Entendeu? Deixa eu botar um texto para vocês aqui, que parece que as pessoas se pegam muito nisso e esquece da veracidade que está no texto. Deus não ama todo mundo. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Eu quero trazer só esse aqui para vocês, porque foge um pouquinho da aula. Estou falando para vocês que é uma prédica, tá? João capítulo 14, versículo 21. Não, 19. 14, 19 João. Olha a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá. 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus, não é o de Moisés, não. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse me ama. Qual é a prova que eu posso falar que amo a Jesus? Quando eu guardo os mandamentos dele, não é os mandamentos de Moisés. Eis que o novo mandamento te dou. Tá bom? Então presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, porque presta atenção, a Bíblia fala assim em Hebreus: mudou o sacerdote, muda-se as leis. Tá? Então aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. A prova cabal que eu amo a Jesus é guardar os mandamentos dele. Tá bom? E quem me ama, e aquele que me ama, será futuro. O verbo aqui, futuro, será amado do meu Pai. Então, para eu demonstrar que eu amo a Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos de Jesus. Quando eu guardo os mandamentos de Jesus, Deus me ama automaticamente. Vamos continuar. E eu o amarei. Aí Jesus me ama. Gente, não tem algo aqui, eu gosto muito de fazer PowerPoint. Eu vou fazer nossas aulas para PowerPoint, que eu tenho como explicar. Interessante. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer, Aires, o que eu tenho que fazer para ter o amor de Deus, para provar que eu amo a Deus? Eu tenho que guardar os mandamentos de Jesus. Primeiro ponto. Guarda o mandamento de Jesus. Deus, vendo que eu guardo o mandamento de Jesus, ele passa a me amar. Jesus, vendo que Deus me ama também. E o que ele faz? Vamos lá o texto. E me manifestarei a ele. Ele se manifesta a mim. Ele se mostra a mim. Então, é uma cadeia de coisas que tem que acontecer. Eu tenho que fazer o que está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Confessar com a minha boca e crer no coração que Jesus Cristo é Filho de Deus e ressuscitou. A partir desse momento, já estou apto. Já quero guardar os mandamentos de Jesus. Aí Deus me ama. Jesus, vendo que Deus me ama, ele passa a me amar e se faz o quê? Ele se manifesta a mim. É o texto da Bíblia, não tem como fugir disso aqui. Entendeu? E disse-lhe Judas, o não Iscariote: Senhor, onde vem que te há de manifestar e não a esse mundo? Respondeu Jesus e disse: se alguém me ama, qual é a prova cabal que alguém ama Jesus? Guardará, futuro, a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Tá bom? Tá vendo como que é a coisa? Então, João 3,16 não quer dizer que Deus ama todo mundo, não. A palavra ali é cosmo, porque Deus amou o cosmo. O que é cosmo? O universo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Já está implícito ali que aquele que tem compreensão, que aquele que crê vai ser salvo. Está implícito no versículo, tá bom? Tem umas coisas assim que a gente tem que, ponderar. João cuidou de Maria. João, que antes presenciou o milagre de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel, juntamente com Maria. Ali Jesus viu o sofrimento da sua mãe. O escritor que está falando que Jesus viu o sofrimento da mãe dele. Não é ele que está falando que está vendo o sofrimento da mãe, não, tá? Eu não conheço o versículo dizendo que Jesus chama Maria de mãe. Pode ter? Escreve aqui embaixo. A sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Jesus então diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, João recebeu Maria em sua casa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Maria não tinha casa, não? Tinha. Por que ela não foi para casa? Não tinha outros filhos? Ela tinha um filho também chamado Tiago.
Por que não voltou para sua casa? Tá bom, Jesus morreu, vou voltar para minha casa, eu tenho minha casa. Por quê? Porque diz a Bíblia que todas as pessoas que falassem contra o templo de Jerusalém, seria condenado à morte de cruz. E a cruz sairia da onde? A cruz sairia da própria casa. Destruiria a casa da pessoa, pegava a madeira da casa e faria a cruz e crucificava a pessoa na cruz da madeira da casa dela. Por isso que Maria não volta para a casa dela. Ela vai para a casa de João. João cuida dela. Entendeu? Então preste atenção. Eu sei que muitos haters vão escrever heresia, crucifica ele, mata ele. É normal, mas está na Bíblia. Inclusive eu tenho uma mentoria que eu falo sobre a diferença entre Jesus e Cristo. Quem é Jesus e quem é Cristo? Eu explico tudinho nessa mentoria. Então, ela voltou, ela foi para a casa de João porque ela não tinha mais casa. Porque a lei era, falou contra o templo, vai ter que morrer na cruz. E vai derrubar a casa dela, a casa da pessoa vai ser derrubada, vai virar uma montanha de entulho, pegar a madeira, faz uma cruz e crucifica ela. Eu sei que tem um hino muito lindo, que meu pai até cantava junto com minha mãe em dueto, lá na cidade de Itaboraí, diz assim: eu queria saber do próprio Leandro, que madeira ele usou ao fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. Muito lindo o hino, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Porque não cortaram uma árvore para fazer. Pegaram, claro que cortaram para fazer a casa, mas pegaram a madeira depois, derrubaram a casa, pegaram a madeira e fizeram a cruz e crucificaram Jesus na madeira da casa dele. Por isso que Maria não tinha mais casa. Está na Bíblia? Tá na Bíblia. Aonde? Faz a imersão com a gente, com certeza você vai saber onde. Segundo o pastor Maurício Ferreira, João passou a cuidar da mãe do Salvador, pois já estava devidamente preparado para tal missão, e agora o apóstolo do amor. Outra ponderação aqui. Gente, Maria não era mãe do Salvador, não. O Salvador não tem mãe. O Salvador é Cristo. Eu sei que vai pegar para muita gente também. Vamos lá. O filho de Maria, chamado Jesus, morreu e não ressuscitou. Morreu e não ressuscitou. É o único homem no mundo que morreu e não ressuscitou. Foi Jesus, o filho de Maria. Por quê? Se Jesus, filho de Maria, ressuscitou, logo então, ressuscita como quem? Como Deus. Maria, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Os católicos estão certos. Nós estamos errados. Realmente Maria, mãe de Deus. Morre um homem nascido de mulher e ressuscita Deus. Não é que Deus estava morto. Não é isso. Tá bom? Então, Jesus morreu e não ressuscitou. Quem ressuscita é o Deus. Tá? A maneira de falar aqui, tá, gente? Deus não estava morto. Como Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 9. Vamos ler, porque senão dá BO. 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo primeiro e Jesus depois. Que sendo de forma de Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Servo aqui é um eufemismo, tá? É escravo mesmo. Tá? Fazendo semelhante aos homens. Achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quem foi morto? Quem foi obediente até morte de cruz? Jesus, filho de Maria. Pronto, esse. Achado em forma de homem,
Qual o nome desse homem? Jesus. Filho de quem? Maria. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que no nome de Jesus, só Jesus, não tem Cristo, só Jesus. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o que nós vamos ler agora. Toda língua confessa que Jesus Cristo, Jesus vem na frente e Cristo depois. Lá no versículo 5, Cristo, Jesus. Depois só Jesus. E agora Jesus Cristo, o homem que se fez Deus. Primeiro é o Deus que se fez homem, é o homem sozinho, depois o homem que se fez Deus. Entendeu? Então Maria é filho, é mãe do homem, Jesus. De Jesus Cristo que ressuscita? Não. Porque se ela é mãe de Jesus Cristo que ressuscita, logo então ela é mãe de Deus. Porque ressuscitou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus sabe o dia que vai voltar? Muita gente fala que não. Porque ele fala assim, nem os anjos, nem o filho sabe o dia. Mas depois que ele ressuscita, ele sabe. Então hoje ele sabe o dia que vai voltar. Porque ele fala assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Se é todo o poder. É todo. Onisciente, onipresente, presciente, tudo. Então hoje ele sabe o dia que vai voltar. Porque depois que ressuscita, é dado a ele todo o poder. Entendeu? Então, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha o que está dizendo aqui, ó. Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Só no nome de Jesus, todos vão se dobrar. Agora, e toda língua confesse que Jesus Cristo, confessar é Jesus Cristo, é Deus. É o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele só é Senhor depois que ele ressuscita. E o Senhor com letra maiúscula, hein? E é Jesus Cristo, o Senhor, depois que ressuscita. Então, depois que ressuscita, Maria mas não é mãe de Jesus, não. Senão ela é mãe de Deus. O filho de Maria morreu e não ressuscitou. Escreve aqui embaixo, pode escrever. Ele está usando de heresia. Crucifique ele na fogueira. Joana d'Arc. Fazer o quê, irmão? Eu não posso fazer nada. É que às vezes, é assim, na teologia tem uma matéria chamada Lei da Primeira Menção. Tudo que você ouve falar a primeira vez, você coloca como verdade. Mas não é. Até 1897, o átomo era indivisível. Você coloca na prova assim, indivisível. 10. Joseph Thomson, depois de 1897, ele conseguiu dividir o átomo em nêutrons, prótons e elétrons. Coloca na prova hoje que o átomo é indivisível. E agora chegar na nanopartícula. E tem uma outra também que eu esqueci agora. Entendeu? Se a ciência é progressiva, a Bíblia não vai ser progressiva? Claro que vai ser. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Então, só. Tá bom? Eu sei que pega para muita gente? Pega, mas é a pura realidade. Então, o pastor Maurício Ferreira, João passou a cuidar da mãe do Salvador, mãe de Jesus. Jesus não é o Salvador é quem ressuscita. Porque se Jesus morre e não ressuscita, Paulo fala assim, a nossa fé é vã. De nada serviria Jesus morrer e não ressuscitar. Entendeu? Então morre Jesus, filho de Maria, mas ressuscita Jesus ou Cristo, filho de Deus, não filho de Maria. Eu sei que é difícil nós aceitarmos isso, mas fazer o quê? É Bíblia. Vamos lá? João escreve sobre o amor. Não há dúvidas que Jesus ensinou lição valiosa sobre o amor aos seus discípulos. Aprendei de mim. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor maravilhoso. Demonstrou isso, enaltecendo a virtude do amor em seus escritos. João ficou conhecido como discípulo do amor, que é essencial aos seguidores de Cristo. João aprendeu junto à fonte. Ele experimentou o amor de Jesus e amou a Jesus em seus ensinamentos. O amor evidenciado em cartas. Em suas cartas, João expressou o amor de Deus referindo-se aos seus eleitores como amados ou filhinhos. Ótimo.
Essa maneira amorosa de escrever e viver faz João ficar conhecido como apóstolo do amor. Tão impetuoso no começo, bravo, querendo destruir todo mundo, aqui tão manso, né? Tão calmo. Porém, não qualquer amor, mas o amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor? Sim, irmãos. Mas antes de Deus é amor, Deus é justiça. Deus usa de amor? Antes do amor, Deus usa justiça. Preste atenção. O que é graça? O que é misericórdia? Graça é Deus usando de amor e nos dando o que nós não merecemos, o céu. Misericórdia é Deus usando de amor, mas não nos dando o que nós merecemos. A justiça de Deus, ela é terrível, mas a justiça de Deus com amor é terrível, porém com amor. A justiça de Deus seria não usar de misericórdia, dar a eles o que eles merecem, inferno. E não usar de graça, não dar a eles o que eles não merecem. Mas o amor de Deus, segundo a sua justiça, é nos dar pela graça o que nós não merecemos, que é o céu. E não nos dá pela misericórdia o que nós merecemos, que é o inferno. Ele não nos dá o inferno. Então, antes Deus é amor? Sim, mas Deus é justiça. E nessa atribuição de Deus, em atributos incomunicáveis, ele vai usar o amor dele. Amém? Bom, terminamos aqui a nossa revista, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Algumas ponderações, tá bom? Deus abençoe vocês. Dá o seu like aqui. Compartilha. Escreva aqui os seus comentários. E se vocês se inscreverem, e se nós chegarmos a 5.000 até o dia 27 de setembro, que é a última aula, eu vou dar um prêmio para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês que o maior opositor de Jesus não era os sumos sacerdotes, os sacerdotes, fariseus, os saduceus, os escribas, não era o povo, não era Satanás e nem os demônios. O maior opositor de Jesus era da família de Jesus, tá bom? Mas é algo assim profundo, é 2 horas, talvez tenha que fazer até 2 dias, uma live com vocês, em um grupo fechado, tá bom? Só quem tiver inscrito que vai participar, talvez eu faça no Meet ou no Zoom, para falar para vocês, algo assim profundo, Bíblia, muita Bíblia. Compre um caderno ou uma Bíblia nova para vocês e anotar o tanto de versículo para provar quem era o maior opositor de Jesus da sua própria família. Tá bom? Deus abençoe vocês, muito bom estar com vocês. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É como se alguém perguntou assim, Senhor, quem é que te ama? Aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, esse é o que me ama. Qual é a prova cabal que eu digo que ama Jesus? Guardar os mandamentos dele. E aquele que me ama será futuro amado do meu Pai, e eu o amarei. Primeiro eu tenho que guardar os mandamentos para mostrar que eu amo Jesus. Aí, então, Deus vem e me ama, e depois Jesus me ama e se manifesta a mim. É o versículo, filho. Rasga a sua Bíblia, então. Rasga, então. Tira esse versículo aí. Deus ama todo mundo? Como que Deus ama todo mundo? Porque Deus amou o mundo. Aí Deus ama todo mundo? Não. Eu amo os que me amam. Lá em Provérbios. Como que eu posso provar a Deus que eu amo Ele? Guardando os mandamentos de Jesus. E quando eu guardo o mandamento de Jesus, Deus me ama. Jesus vendo que Deus me ama, Jesus passa a me amar. E depois que Jesus me ama, Ele faz em mim morada. Como? Olha só. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para eles e faremos nele morada. Pronto, acabou. Jesus só mora em mim depois que eu guardo a palavra.